João 19, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava concluído, para que as Escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embebedaram uma esponja com vinagre e colocaram na ponta de uma vara de isopo e a ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. E porque era o dia da preparação da Páscoa, véspera de um sábado especialmente sagrado, os judeus não admitiam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. Pediram então a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar seus corpos. Sendo assim, vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e em seguida do outro homem que com Jesus havia sido crucificados. Mas quando se aproximaram de Jesus e viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e imediatamente brotou sangue e água. E aquele que a isso presenciou, disso deu o seu testemunho, e o seu depoimento é verdadeiro, pois ele está consciente de que está relatando a verdade, para que também vós creiais. E todas essas coisas ocorreram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E mais ainda, como diz a Escritura, em outra passagem, olharão para aquele a quem traspassaram. Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente, porque por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu a ele permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Assim, pegaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho, juntando as especiarias conforme a tradição judaica de sepultamento. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. E assim sepultaram Jesus ali, por ser o dia da preparação dos judeus, e considerando que o sepulcro ficava próximo. Ao amanhecer, capítulo 20, ao amanhecer o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é viva e eficaz, ela é atual, pontual, precisa para esse tempo, ó Deus, e para esses dias. Ela nunca desatualiza, ela sempre está atualizada. Obrigado porque ela nos ilumina. Obrigado porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Oramos, ó Deus, para que Teu Santo Espírito tenha liberdade, como diz o salmista, para abrir os olhos, os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Senhor, eis-nos aqui, rendidos diante de Ti. Espírito Santo de Deus, tenhas liberdade, livra-nos de toda distração, ó Deus, que venha nos acometer, de todo cansaço, sono, ó Deus, inquietação, preocupação, em nome de Jesus,
e para o louvor da tua glória. Nós oramos e agradecemos em fé por tudo que o Senhor vai falar ao nosso coração nessa noite por meio da tua palavra. Em nome de Jesus, oramos e nos entregamos hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Queridos, nós estamos então desde quarta-feira nessa semana intensa de consagração, falando sobre essa temática, incrivelmente Jesus, mostrando toda a trajetória desse homem marcante e incrível, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele que com graça e misericórdia nos alcançou. Nós falamos quarta-feira então sobre a importância de nos submetermos aos processos, porque a preparação daquilo que nos submetemos aos processos faz com que a gente se torne quem a gente é. Jesus, ele veio e ele se submeteu aos processos. Ele se tornou uma pequena semente, uma criança, cresceu, desenvolveu até a sua fase adulta, para nos ensinar isso, que os processos e a preparação, ela é necessária para o cumprimento daquilo que é o nosso propósito e a nossa missão. Depois nós vimos também na quinta-feira, fomos ministrados sobre ações que transformam. E nós vimos ali então um pouco de toda a trajetória de Jesus, dos feitos de Jesus, por onde ele passava e por quem ele passava. Então ontem nós fomos ministrados também um pouco sobre a realidade daquilo que nós agora fomos acometidos de uma circunstância, e o que nós vamos fazer? Nós vamos fugir ou nós vamos prosseguir? E a nossa escolha precisa ser sempre prosseguir. E hoje nós vamos falar então sobre um silêncio desesperador. O que será de nós? Como será? Um silêncio desesperador. O que será de nós e como será? Nós vemos aqui que Jesus ele morreu, ele foi crucificado. E ele então aqui na sua crucificação, antes de nós entendermos o que é esse silêncio, que é conhecido como o silêncio do sábado, vamos entender um pouquinho antes ali o desfecho final da sexta-feira da paixão. Nós vemos que Jesus, quando ele está ali sendo crucificado, no final já do seu último suspiro de vida, ali na crucificação, a Bíblia diz para nós que ele diz que já estava tudo consumado. Então agora ele passa a dizer e declarar: tenho sede. Então quando ele expõe essa realidade, tenho sede, então os soldados pegam e molham uma espuma com vinagre, que na verdade nós falamos ontem que é um vinho azedo. Então era como se fosse uma bebida alcoólica para também poder amenizar a dor que ele estava sofrendo em si. Então Jesus rejeita, e então agora ele dá o último decreto e declara: está consumado. E ele entrega o seu último suspiro,
entrega o seu espírito ao Senhor. Então nós vemos aqui esse primeiro cenário do desfecho da sexta-feira, dizendo para nós o que é esse silêncio do sábado desesperador. Porque os discípulos criaram expectativas, e todas as vezes que Jesus falava que tinha que ser crucificado, os discípulos tinham uma certa rejeição. Lembra de Pedro? Pedro, quando Jesus falou que era necessário ele morrer, Pedro chama ele de lado e diz: Jesus, para com essa conversa de morrer. E então você conhece a história dizendo que Jesus repreende Pedro, dizendo: arreda-te, Satanás, pois não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Porque a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, não era algo cabível no entendimento dos discípulos. Então, agora, qual era o cenário que os discípulos estavam vivendo? Quando Jesus estava crucificado, acabou para nós. O próprio Cristo disse: se fizeram isso com ele que é lenho verde, imagine com a gente que é lenho seco. Então os discípulos agora começam a ser assombrados do o que será, como será a partir de agora. Mas nós vemos que todo o cenário, toda a história vai pontuar para nós aquilo que são riquezas de detalhe. Olha a expressão de Jesus, ele diz: tenho sede, então vem com um vinagre, né, o vinho azedo, para tentar colocar na boca dele. Então agora ele declara: está consumado. Tenho sede. Quando fala tenho sede, você lembra de que passagem? Da mulher samaritana, dizendo que tinha sede, que Jesus disse que tinha sede, e para ela dar um pouco de água para ele. Mas então inverte a conversa, porque agora Jesus vê que ela tem uma sede dentro dela insaciável, e que só ele poderia saciar. Então agora que Jesus ele confronta a realidade da mulher samaritana, então agora ela toma dessa água que mata a sede dela, e agora ela crê, e do interior dela passa a fluir rios de águas vivas. Mas nós também vemos em Apocalipse, o Senhor deixando escrito para nós, que o Espírito e a noiva dizem: vem, e quem tem sede vem e beba de graça da fonte da água da vida. Então aqui Jesus estava ensinando para nós a realidade da humanidade. Ele está dizendo: tem sede, a humanidade tem sede de algo, e esse algo sou eu, água viva. E então nós vemos também em Efésios que diz que não devemos nos embriagar do vinho, no qual há dissolução, mas encher do Espírito. Então ali, o que estava encenando para nós na cruz? Que a humanidade tinha uma sede dentro dela insaciável, e que muitas vezes tentava com a bebida ou com outras coisas, que na verdade só ludibriava e trazia enganos e satisfação de momento, e depois dor de cabeça. Jesus está dizendo o que para a humanidade? Chega, vocês têm sede? Não fique se iludindo, não fique buscando naquilo, se embriagar naquilo que há dissolução, naquilo que há contenda. Eu sou a fonte de água viva, que vim para saciar a sede de vocês. Ele diz: está consumado. Aquilo que o pecado estava sufocando dentro de vocês, agora eu trouxe esperança e fôlego de vida novamente. Jesus estava agora nos seus últimos fôlegos de vida, declarando para a humanidade que agora que as coisas iam começar a acontecer. O desfecho de todas as coisas aconteceria depois da crucificação. E agora nós vemos Jesus passando por outro processo, que é ser transpassado. Mas vamos ver o detalhe do que está escrito. A Bíblia diz que era dia da preparação da Páscoa, sexta-feira, porque o outro dia era um dia especial, era o sábado. O sábado era tido como Shabá, o dia do descanso. Então, olha o cenário que está sendo preparado, dia de preparação. Sexta-feira era o dia da preparação. E agora eles comemoravam o Shabá depois das 18 horas, a cultura judaica. Já era, não faziam mais nada, e literalmente mais nada. E a Bíblia fala para nós que era o dia de preparação.
da Páscoa. E Páscoa significa o quê? Passagem. Então a cruz é o dia de preparação, é o dia da passagem. Porque sem cruz não há conversão. Por isso Jesus disse para Pedro: quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Então agora, no dia da preparação, a crucificação acontece. E agora, o próximo dia, que é o sábado, era um dia muito especial. Era o dia do descanso. Era o dia conhecido como o dia da santificação, o dia santo. Então a Bíblia diz para nós que agora Jesus, todos aqueles que tinham sido crucificados ali, os dois que tinham sido crucificados com Jesus, teria que ser tirado aqueles corpos, porque agora, na viração ali do sábado, não poderia estar aqueles corpos expostos, teriam que ser tirados. Então, para morrer mais rápido, quebrou as pernas dos dois que estavam do lado de Jesus, e quando foi para quebrar a dele, não quebrou, porque ele já estava morto. Então só perfurou e traspassou ele, e saiu água e sangue imediatamente. E então agora aquele soldado, ele testemunha esse fato real, porque na verdade a palavra de Deus diz para nós que nenhum osso dele seria quebrado. E é interessante porque em Levítico tem 613 leis para cada osso do nosso corpo. Por que então a profecia diz que nenhum osso seria quebrado? Porque o Senhor preza pela cultura. Nenhuma lei, nenhum mandamento seria quebrado. Nada seria quebrado. E assim aconteceu. Mas quando Jesus foi traspassado, agora saiu sangue e água. Ou seja, o perdão, a redenção e a purificação. E então agora nós vemos José de Arimateia vai até Pilatos e pede para poder embalsamar o corpo de Jesus. Então Nicodemos, aquele que ele dialogou uma noite toda com ele, vai junto, faz todo esse cuidado para que Jesus pudesse ser sepultado, ser colocado no sepulcro. E a Bíblia diz para nós que então agora o sepulcro dele era perto de um jardim. E esse jardim, e esse sepulcro era novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. Para analisar, ainda estava antecedendo sábado. Mas aqui Deus levantou José de Arimateia. Olha o que a Bíblia fala, que ele era um discípulo secreto, porque ele tinha medo dos judeus. Mas agora ele foi manifesto. E a Bíblia diz que ele então se manifestou. E ele acreditou e investiu juntamente com Nicodemos no corpo morto de Jesus. E quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Esses homens que estavam secretos se manifestaram, investiram e acreditaram, e expressaram cuidado no corpo morto de Jesus. Sabe, eu creio que o Senhor está levantando homens e mulheres que, mesmo diante de cenários tão caóticos que nós vemos da igreja nos dias de hoje, continua investindo e acreditando no corpo morto de Jesus. Tem muita gente que está dentro da realidade corpo de Cristo, mas que ainda não recebeu a plenitude da vida, que precisa receber esse sopro de vida, que precisa ter clareza e entendimento. Deus levantou José de Arimateia, levantou Nicodemos para fazer assim. E a Bíblia diz para nós que esse sepulcro era novo, e que ninguém jamais havia sido colocado nele. Olha o cenário, ele foi colocado dentro de um sepulcro novo. E sabe o que significa sepulcro? Sepulcro significa onde habita a morte, e o silêncio é absoluto. Aonde habita a morte e o silêncio é absoluto. A Bíblia ela é muito rica de detalhes. Fala que aquele sepulcro novo, ninguém havia sido colocado nele. Na verdade, fala de uma realidade também nossa, trazendo uma ilustração para a nossa realidade.
Nós éramos essa realidade que habitava a morte, e o silêncio de Deus era absoluto praticamente, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Mas Jesus, Ele se colocou nesse lugar, e Ele então agora morreu a nossa morte, e Ele então agora ressuscita ao terceiro dia, porque isso é uma expressão, porque todo aquele que quer viver a plenitude da vida de Jesus, primeiro precisa morrer. Tem gente que quer a vida plena do Cristo, mas não quer morrer. Se nós não morrermos, nós não conseguimos viver a vida plena de Jesus. A Bíblia diz que então agora Jesus foi colocado dentro desse lugar, Ele foi sepultado. Mas a Bíblia diz que no outro dia, ao amanhecer, ainda era meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu a pedra que fechava a entrada, havia sido removida. Havia uma pedra de empecilho que era colocada entre nós e Deus. Agora essa pedra foi removida, porque Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. Agora essa lacuna que havia entre nós e o Senhor foi preenchida. Uma ponte foi colocada. E agora essa pedra foi removida. E a Bíblia diz para nós que quando amanheceu ainda estava meio escuro. Ou seja, tem dias que parece que está meio obscuro as coisas. Mas quando nós olhamos para Cristo, essa pedra obscura que nos impede de enxergar com clareza o Cristo, ela é removida. E a Bíblia diz para nós agora que então, antes de ser removida essa pedra, tem a lacuna do sábado. O sábado nós fazemos algumas análises para frente para poder entender o que estava acontecendo. Se você ler para frente, você vai ver que os discípulos estavam trancados dentro de casa, estavam com medo, porque o silêncio, agora desesperador, estava ecoando, na verdade, no sábado. O sábado, que era para ser dia de descanso, dia de santificação, estava sendo um sábado de desespero, porque o que seria de nós agora? Os discípulos estavam trancados dentro de casa com medo. A Bíblia nos retrata que ele estava nesse lugar de medo, fechados. E Jesus, quando ressuscita, se coloca no meio e diz: paz seja convosco. Ou seja, antes de Jesus chegar e se colocar no meio, na verdade o que estava entre eles, no meio deles, era o tormento. O tormento e o desespero. O que será de nós agora? O que virá daqui para frente? Havia um silêncio desesperador. E a Bíblia diz que Jesus vem e se manifesta a eles. E então Tomé não estava ali presente. E então depois Tomé chega. E então os discípulos dizem para Tomé, mas Tomé diz: eu não creio, eu só creio se eu ver. Então Jesus, depois de 8 dias, vem, se revela, se coloca no meio novamente, põe o dedo aqui, Tomé. Toda dúvida sua vai embora. Porque também nesse lugar do sábado, havia um desespero, um tormento de medo, mas também havia muitas dúvidas, como Tomé expressa para nós. Dúvidas do que aconteceria, do que viria pela frente. E mesmo Jesus se manifestando aos discípulos, mesmo Jesus se manifestando a Tomé, depois de alguns dias, a Bíblia diz que Pedro, junto com outros, foram pescar. E Jesus estava à beira do mar, e então eles pescaram a noite inteira e chegaram, não pescaram nada. Jesus, vocês têm alguma coisa aí? Não? Então Jesus fala: volta e lança novamente a rede. Então eles vêm com o barco agora cheio de peixe. E Jesus então estava fazendo churrasco ali para eles de peixe. E então ali nós temos o embate de Jesus com Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Mas analisa o detalhe. Jesus já tinha aparecido a eles. Jesus já tinha se manifestado a eles. E o decreto do Cristo sobre Pedro era: você não será mais pescador de peixe, mas de homens. E a Bíblia relata para nós que Pedro faz o quê? Depois que Jesus se manifesta, ele volta a pescar com os discípulos. Ele volta a fazer o que ele fazia antes. O sábado deixou
estava deixando uma lacuna, um buraco dentro deles, um desespero, porque havia muito silêncio no sábado, não havia muitas coisas concretas, mas é pontual que a Bíblia diz que mesmo quando Maria vai até os discípulos e diz que Jesus não estava mais no sepulcro, ali diz que os discípulos não acreditavam, porque eles não acreditavam que seria real a ressurreição, mas Maria ficou lá ainda, ela acreditou, e ela ficou ali lamentando e chorando, até que Jesus se manifesta a ela. Mas o sábado que era lugar de descanso e santificação, tinha sido tomado de desespero. Mas sábado é a ponte da crucificação para a ressurreição. Lembra que eu falei do dia da preparação e que sábado era um dia especial? Porque sexta, Jesus ele morreu crucificado. E se cumpriu tudo que havia determinado sobre ele. Mas agora o sábado era o lugar do descanso. Era o lugar da santificação. Mesmo que o silêncio estava desesperador. Agora eles estavam ali no Shabá, no sábado do descanso. No sábado santo. Buscando entender o que Deus tinha daqui para frente. Era a transição para a ressurreição. Sempre vai haver um sábado na nossa vida. Porque sexta-feira Jesus morreu, mas no domingo ele ressuscitou. Mas o meio, que é o sábado, fala do processo, que é a santificação. Sábado é o dia santo. Sábado é o dia do descanso. É nós entendermos que descanso não tem a ver com o lugar, mas tem a ver com alguém que Deus nos levou, que é Jesus. Deus nos levou a Jesus. E esse é o nosso descanso. Mas os discípulos tinham ouvido falar. Jesus já tinha anunciado, mas eles não acreditavam. Mas o sábado fala sobre esse silêncio, mas que na verdade é um tempo de reflexão. É um tempo de santificação. É um tempo de realmente entendermos o que é o descanso. Que não é o que nós fazemos, mas é o que alguém fez por nós. É aquilo que Jesus fez por nós. Então, sexta, Jesus ele morre. E a sexta-feira nós também precisamos passar. Nós precisamos morrer. Morrer para nós mesmos. E agora ir para a próxima etapa, que é o sábado, a santificação. Descansar naquilo que Jesus fez. Para que então possamos celebrar o domingo, que é a ressurreição. Aleluia, queridos. Mas quando vamos para essa realidade, nós vemos um cenário que muitas vezes acomete a gente no dia a dia. Quantas vezes nós passamos por silêncios de Deus? Parece que Deus está em silêncio. Parece que você vai para a Bíblia e você está uma pedra e não consegue ouvir. Parece que o desespero te toma. E você está questionando: o que será? Como será? Diante dos embates que passamos e enfrentamos. Mas Jesus ele nos ensinou que tudo faz parte do processo, do propósito dele ser cumprido na nossa vida. Nós precisamos suportar a crucificação. O silêncio do sábado, na verdade, é o Senhor nos santificando. É o Senhor ajustando medidas dentro de nós. Os silêncios de Deus, na verdade, não está em silêncio. A gente só está, parece que suspenso, não conseguindo compreender. Mas o Senhor vai fazer a gente compreender, se a gente suportar, esperar chegar o domingo, que é a ressurreição, o poder da ressurreição. Por isso que Ele diz para nós: visto pois, amados, que temos tais promessas, purifiquemos de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Nós vamos entender que esse lugar do sábado é um lugar de santificação. É um lugar onde nós conseguimos agora compreender que aquilo que é santo habita dentro de nós. E agora não vivo mais eu, como diz Paulo, mas Cristo vive em mim, através do Espírito Santo. Nós precisamos entender que sem crucificação não há santificação e não há plenitude de vida de ressurreição. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que o desejo dele era ser achado em Cristo, sendo parte dos seus sofrimentos,
para que também pudesse ser parte do poder da ressurreição. Só consegue fazer parte do poder da ressurreição quem suporta o sofrimento do silêncio e do desespero. Quem passa pela santificação, que é a mortificação da carne. O que é uma vida santa? É você morrer para você mesmo e viver plenamente para o Senhor. O que é ser santo? Não é buscar vida de santidade, não é para ver mais a Deus, é para que as pessoas vejam mais Deus em você. Por isso que nós precisamos ser santos. John Wesley, ele diz que o processo em si de conversão é a gente saindo do mundo, mas que a santificação é o mundo saindo de dentro de nós. Então o sábado é necessário para que agora o nosso eu, para que tudo aquilo que tem a ver com o nosso eu possa realmente agora ser sacrificado completamente, para que a gente possa viver uma vida de santidade. Sábado fala sobre um lugar de descanso e um lugar de santificação. Por mais que pareça silencioso e desesperador, esse lugar de santificação vai nos ajudar a entender o que será e como será, o que devemos viver e como devemos viver. O sábado fala de santidade, fala de uma vida de descanso e de santidade no Senhor. Buscamos ser santos, para que as pessoas possam ver Jesus na nossa vida. Fala para o senhor do seu lado, santidade não é para você ver mais a Deus, é para que as pessoas vejam mais Deus em você. Como está a sua vida de santidade? A vida de santidade nos traz muitas vezes desesperos, porque a nossa carne tem que morrer. A nossa carne tem que esperar em vez de desesperar. Como se encontra a sua vida de santidade? Santidade ao Senhor é a nossa maior prova de amor. Que possamos, queridos, em nome de Jesus, suportar os processos, se sujeitar àquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Que o desespero não nos acomete, mas sim a espera, que é a esperança e a certeza daquilo que Ele é e daquilo que Ele fará. Aleluia. Não se deixa desesperar pelo silêncio. A voz de Deus, ela está aí dentro. Muitas vezes a nossa mente parece que fica obscurecida e não conseguimos enxergar, mas há uma voz ecoando dentro de nós, trazendo descanso e certeza da santificação que o Cristo tem para nós. Aleluia, queridos. Amém. Glória a Deus. Que possamos no sábado não ficar atormentado pelo medo e nem pela dúvida, e que não voltemos a fazer o que fazíamos antes, mas que sejamos, em nome de Jesus, tomados da convicção de que Ele se colocará no meio e Ele expulsará o medo, Ele lançará fora o medo, porque Ele é o verdadeiro amor que lança fora o medo. Ele é aquele que dissipa as nossas dúvidas. Ele é aquele que falou, e aquilo que Ele falou vai cumprir, não vai voltar atrás. Não adianta você querer voltar a fazer o que fazia. Pedro quis tentar voltar a fazer o que fazia e não deu certo, e Jesus mostrou para ele que não dava certo. Jesus fez ele lembrar daquilo que ele já tinha dito sobre Pedro. Sabe, queridos, às vezes você está aqui nessa noite e muitos medos têm acometido seu coração, muitas dúvidas. Às vezes você tem voltado a fazer coisas que você já não fazia mais, diante daquilo que é o chamado de Deus. Mas que nessa noite o Senhor possa, em nome de Jesus, se manifestar a você e dissipar esse medo, dissipar essa dúvida, dissipar, queridos, em nome de Jesus, esse desejo de querer voltar para trás. É para o alto e avante, aleluia. Amém, queridos, aleluia, glória a Deus.